Olá, tudo bem? Estou gravando um vídeo aqui sobre o cálculo do pH de uma solução tampão para dar continuidade às nossas aulas. Estarei postando o vídeo para você estar acompanhando como que a gente vai estar trabalhando com o desenvolvimento de cálculos sobre pH em uma solução tampão. Então, o primeiro passo é nós entendermos o que seria uma solução tampão. É uma mistura formada por um ácido ou por uma base fraca, inorgânica, e por um sal inorgânico que apresenta o mesmo ânion do ácido ou o mesmo cátion da base. O mesmo ânion, carga positiva, carga negativa, estamos relacionando a carga de um ácido ou carga de uma base. Tá? A principal característica de uma solução tampão é o fato do seu pH manter-se praticamente inalterado, vamos dizer assim, constante, mesmo acrescentando ou acrescido de uma certa quantidade de solução contendo ácido ou contendo uma base. Então, uma solução tampão, ela apresenta um pH ao qual praticamente ela não sofre alteração, mesmo você acrescentando qualquer tipo de um ácido ou de uma base nesta solução. Tá? Então, o que ele quer dizer praticamente aqui é como se você tivesse isso daqui. Ó. Nós temos, exemplo, uma solução. Por exemplo. E essa solução ela apresenta um determinado pH. Vamos pegar um exemplo aqui, um pH igual a 3. Mesmo você acrescentando aqui um ácido ou uma base a essa solução, tá? Esse pH aqui praticamente ele não sofre alteração. Quando a gente pode sofrer alteração? Pode, mas sofrendo pequenas variações, exemplo, 3,1, né? Ou 3,2, variações pequenas. Então, esse é o fundamento do que nós trabalhamos com solução tampão. E também temos outras definições. Por exemplo, é uma solução que atua a variação dos valores do pH, mantendo aproximadamente constante esse valor. Repetindo mais uma vez, são formadas por um ácido fraco e um sal desse ácido, ou por uma base fraca e um sal dessa base. Mas e a solução tampão? E o corpo humano? No corpo humano, as soluções tamponantes, né, que nós chamamos, são responsáveis pelo funcionamento biológico que depende criticamente do valor do pH. Em destaque é um sistema tamponante. Mais importante no caso seria o sangue. Tá? Então nós temos aqui, e o cálculo? Né? Como que a gente trabalhamos aqui com o cálculo de uma solução tampão? O cálculo do pH é um importante recurso para os estudantes acadêmicos na linha, vamos dizer, farmacêutica, na linha química, industrial, para determinar o caráter de um ácido, uma base, né? Se a solução ela tem esse caráter ácido, o caráter básico ou o caráter neutro de uma solução. Nesse texto, vamos propor dicas para calcular o pH de uma solução tampão de uma forma bem mais simples. Tá? Só recapitulando, que essa solução ela pode ser formada pela mistura de um sal, tá? Sal de uma base, ok? Que deve apresentar o mesmo cátion do sal. Trata-se de uma solução tampão. Mistura-se de um sal com um ácido fraco. Então, nós temos as duas situações aqui, ao qual isso daqui pode ocorrer pela mistura do ácido mais um sal ou uma base mais um sal. Perfeito? Então, nós vamos dar continuidade aqui. Vamos às dicas, então, como calcular o valor de pH de uma solução tampão. Primeira dica, tá? Fórmula de acordo com o tipo de solução. Qual é o tipo de solução que nós vamos ter? Uma solução de ácido mais um sal ou uma solução de uma base mais um sal. Qual o tipo de solução que nós temos? Então, vai depender dessa característica que eu já estou trabalhando aqui. Primeiro,
Quando tiver uma solução tampão ácida, use pH igual pKa, que é o produto da constante de acidez, tá? Mais o valor do log de quem? Da concentração do sal que você está utilizando, dividido pela concentração do ácido. A concentração do sal dividido pela concentração do ácido, você tem que tirar o valor do log. Soma esse valor mais o valor do pKa. Se você tiver uma solução formada a partir de uma base, então nós temos aqui ó, POH, que é igual a PKB, que é a constante de basicidade, né, o produto constante de basicidade, mais o log do sal dividido pela a concentração, da base. Dividir os dois itens, tiramos o log, o resultado que nós temos, nós somamos ele mais o valor de pKa, ok? Vamos para uns exemplos agora. Primeiro exemplo. Exemplo 1. O que ele pergunta? Qual é o pH de uma solução tampão de concentração de 0,12 mols de ácido lático e 0,10 mols de lactato de sódio? Dados, para o ácido lático, nós trabalhamos com pKa igual a 4,4. Aqui, então, você tem uma solução formada com ácido mais um sal. Quais são os dois ácidos que eu tenho? Qual é os tipos de elementos que eu tenho nessa solução? Ácido lático, a uma concentração de 0,10, e o ácido lático, a concentração de 0,12 mols e 0,10 mols de lactato de sódio. E o valor do pKa igual a 4,4. Ok? Então vamos lá. Colocando aqui, pH é igual a pKa mais log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. Ok? Então, nós vamos lá. pKa, determinar ele. Qual o valor de pKa que ele está me informando? 4,4. Então, colocamos aqui, 4,4. Mais o log. A concentração do sal que ele me deu é igual a 0,10 mols por litro de lactato de sódio. Então, nós temos aqui, 0,10. Ok? Qual é a concentração do ácido que ele me deu? 0,12. Então, nós vamos colocar aqui 0,12 mols por litro. É o valor da concentração que ele está me dando. Ok? Continuando agora, nós vamos ter pH, 4,4 pKa, mais o log. Valor da divisão, 0,10 dividido por 0,12, nós vamos ter 0,83. Então, pH, que é igual a 4,4, mais o log de 0,83. Então, se você calcular o log de 0,83, você vai observar que eu tenho um valor de 0,08. 0,08 corresponde ao log de 0,83. O que eu faço agora? Basta somar 4,4 mais 0,08. Então, eu tenho um pH de uma solução de 4,48. Vamos lá. Qual é o pH de uma solução tampão? Beleza. O que eu fiz aqui? Eu peguei 0,12 mols de um ácido e misturei ele com 0,10 mols de um sal. Quando eu fiz isso, eu formulei uma solução tampão. Beleza. Mas qual que é o pH dessa solução tampão? Nessas condições, eu utilizando um pKa, que é o produto da constante de acidez, igual a 4,4, eu vou encontrar um pH dessa solução igual a 4,48. Esse é o pH da minha
solução tampão. Ok? Beleza? Então vamos para o próximo exercício. Vou encerrar esse vídeo e dar início a outro.